Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Da Associação Brasileira de Advogados Seccional Bahia, a ABA. Muito bom dia, doutor. Imagino aí a grande quantidade de demandas durante esse período, já que estamos em tempos de pandemia. Houve uma grande alteração aí na legislação, né? E, claro, na forma de pagar o salário e recolher impostos, e durante esse período, né, houve também suspensão de contratos de trabalho, redução de salário para alguns trabalhadores de alguns setores. Eu já lhe desejo bom dia e vem a pergunta que não quer calar. Quais os principais aspectos aí desse imbróglio entre empregado e empregador que devem ser observados de imediato? Bom dia, Luiz Felipe, bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. Com certeza são muitas alterações, interpretações. A alteração principal foi que a nota técnica trouxe a interpretação de que os períodos em que ocorreram a suspensão do contrato de trabalho, eles não serão computados no cálculo do 13º, ou seja, o empregado ele vai receber um valor menor para caso ele tenha tido a suspensão durante o ano de 2020. Já com relação à redução proporcional da jornada e do salário, o empregado que foi submetido a essa condição, ele receberá o seu 13º normalmente no valor em que ele teria direito. Muito obrigado. Nesse primeiro momento, né, nesse primeiro instante, a grande dúvida das pessoas é o que fazer caso sejam comunicadas pelas empresas que vão receber o 13º reduzido, considerando que, conforme essa nota técnica, eles têm direito ao valor integral do 13º, né, doutora? Exatamente. Eles precisam conferir o valor que eles estão recebendo. Por exemplo, o empregado que teve 4 meses de suspensão de contrato de trabalho durante o ano de 2020, a lei fala que ele recebe a fração de 1/12 por mês trabalhado. Ou seja, nesse caso, ele vai receber 8/12 do valor que ele teria direito ao 13º. Então, o empregado ele precisa conferir o valor que ele está recebendo. Ele também precisa verificar o efetivo tempo em que ele foi submetido à suspensão e ainda, no caso de que aconteceram, muitas vezes, das atividades reduzirem a jornada dos trabalhadores, mas aquelas atividades não estavam funcionando. Um exemplo que eu dou. E o que aconteceu? Nesse caso, mesmo que o trabalhador, eles pegaram aquelas horas da redução e jogaram no banco de horas, pode ter acontecido isso. Mas nesse caso, o empregado, ele vai ter direito a receber o 13º normal, porque, em tese, a redução proporcional da jornada e do salário implica em efetiva prestação de serviço. Ou seja, nesse caso, o pagamento do 13º vai ser calculado considerando o período da redução proporcional. Acredito que a senhora tenha pontuado aí, mas só para que fique bem exposto para quem está nos ouvindo, tem o caso das pessoas que neste período estão em suspensão temporária do contrato de trabalho, né? No mês de dezembro estarão com essa suspensão. Vale lembrar que a base de cálculo para esse grupo deve levar em conta também a remuneração integral, né? Sim, exatamente. Uma das divergências, no caso, que foi interpretada pela nota técnica, foi essa situação de empregados que estão no mês de dezembro com a redução proporcional de jornada e salário. Como a lei fala em que a base de cálculo será a remuneração do mês de dezembro, nesse caso, a nota técnica deixou claro de que a remuneração que servirá de base de cálculo é a remuneração integral e real do empregado, ou seja, aquela que não está submetida à redução proporcional. Para você que está na sintonia, nós estamos conversando com a doutora Catarina Dias, ela é advogada trabalhista e estamos abordando a questão do pagamento do 13º salário. Doutora, a gente já imagina que no ano que vem muitas causas trabalhistas, né, muitas pessoas darão entrada em causas trabalhistas justamente por causa ainda de um desentendimento com relação a essa nota técnica, não é?
Eu não tenho dúvidas que não só essa nota técnica, mas muitas outras legislações que existiram no período poderão sim ser um propulsor para o aumento de demandas trabalhistas no ano de 2021. A gente tem realmente muita ainda insegurança jurídica, muitas dúvidas na interpretação, porque, por exemplo, a nota técnica saiu essa semana com as interpretações, mas ainda essa semana saiu uma recomendação do Ministério Público do Trabalho dizendo que as empresas deveriam pagar o 13º, considerando inclusive o período de suspensão contratual. Ou seja, no final das contas, quem vai dar a palavra final sobre isso é o judiciário, mas a empresa que pode também optar por pagar normalmente o 13º, é uma opção livre que a empresa pode ter. Isso pode também ser negociado coletivamente, mas se a empresa optar por seguir a nota técnica, ela também tem a certeza de que ela não sofrerá autuações e que ela está agindo também de acordo com a Lei 4.090 de 62. Nós desejamos agradecer à advogada trabalhista Catarina Dias, secretária-geral da Associação Brasileira de Advogados, a ABA Seccional Bahia. Claro, sempre apontar que os microfones da Band News estarão sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Muito bom dia para a senhora. Eu que agradeço, desejo um bom dia também. Tchau, tchau.